Tudo começa quando o Eric chega até o Bruno falando que já fez o que ele queria, desativou o outro número que ele tinha e que já trocou por outro novo, e que além disso ele também encontrou umas casas, uns apartamentos, e que uma dessas casas é muito boa porque tem quarto de empregado onde ele e o Eric podem dormir. O Bruno, por sua vez, todo frio, não dá a mínima atenção ao Eric e apenas ele diz que depois eles veem isso. E quando o Eric pergunta como estão as coisas com a senhora Maria José, é aí onde o Bruno dá uma grande repreensão nele e diz que antes de mais nada isso não interessa a ele, e diz que além de tudo ele não deu permissão para que ele se sentasse na mesa dele. O Bruno grita com o Eric, lhe envergonhando e mandando ele cair fora já, e faz isso várias vezes e pergunta se ele está surdo e manda ele comer em um boteco ou em algum lugar do nível dele, e que depois ele se vê e manda ele sair dali imediatamente. O Eric, com a vergonha da gota serena, ele apenas fala sim senhor e fica lhe encarando até que o Bruno novamente manda ele sumir. Já na casa do Alessandro, o John está ali de bobeira na sala até que o Roberto chega e pergunta e aí se ele tem alguma novidade, e o John fala que nenhuma, e o Roberto pergunta novamente se não tem ao menos uma pista. O John fala que absolutamente nada, e a Vitória chega com o Alessandro e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele responde que infelizmente não e pergunta se eles podem conversar. E ao ir saindo, o John vai logo falando que isso ali não é um sequestro normal por vários motivos, e que o fato dessa cidade ali onde eles moram ser a cidade mais segura do país, a possibilidade de um sequestro para aquelas bandas ali é praticamente nula, e que por outro lado os sequestradores já deveriam ter ligado para fixar um valor do resgate, mas que parece que isso eles não vão fazer. O Alessandro, muito abalado, ele pergunta por que eles não farão isso, e o John começa a revelar o que pode desmascarar o Bruno, a Maura, a Helena, o Gruden e todos os envolvidos. Ele então diz que eles vejam bem porque esse sequestro pode se tratar de uma vingança ou de um acerto de contas. O Alessandro, ele entra em choque e pergunta como assim uma vingança, porque ele nunca fez nada de mal exatamente para ninguém. Mas vocês sabem muito bem que a inveja ela é terrível e não precisa você fazer mal a ninguém. Basta a pessoa lhe invejar em qualquer coisa, porque o olho grande, a inveja é terrível e a pessoa quer porque quer a todo custo ser você. Por isso que o Bruno quer porque quer ser o Alessandro a todo custo, tentando roubar tudo que é dele. Então o Alessandro continua falando que nunca fez mal a ninguém para que eles queiram se vingar dele, e que além de tudo, se o problema era com ele, por que pegaram a mulher dele, e questiona novamente por que eles não pegaram ele mesmo. O Roberto fala que essa gente é assim mesmo porque elas são desumanas e covardes, e que se tivesse coragem iria ganhar a vida de forma decente, só que eles preferem o caminho mais fácil. O John fala que também pode haver outra possibilidade e pede desculpas ao Alessandro e pergunta se é possível que a esposa dele tenha um amante para que assim ela fingisse um sequestro para poder fugir com ele. O Alessandro quase dá uma surtada perguntando o que ele está querendo insinuar com isso, porque a esposa dele não é esse tipo de mulher, e deixa claro que além de tudo ela tem um filho e que ama ele com todas as suas forças e que ela não abandonaria ele por nada. O John pede para que ele fique calmo e que não se altere, porque eles estão ali apenas buscando todas as possibilidades e que ainda tem uma última teoria, e o Alessandro pergunta qual, e ele diz que a mulher dele pode estar morta. E é aí onde acaba de lascar tudo, deixando o Alessandro ainda mais desesperado, e ele grita terrivelmente que a mulher dele não está morta e fala isso várias vezes, que fique bem claro que a mulher dele não está morta. Já o seu Pedro, ele está sendo consolado por todos ali, e a Paula pede para que ele não chore, e o Chuchu pede para que ele não desmorone, e que lembre-se que tem um ditado por aí que a esperança é a última que morre.
O seu Pedro fala que já acabaram todas as suas esperanças porque já se passou dias e dias e que não há notícias da filha dele e pergunta o que eles querem que ele pense, se eles querem que ele pense que ele não vai mais voltar a ver a filha dele. A Mercedes fala que ele não se esqueça que o senhor Alessandro gosta muito dela e que ele não vai parar até encontrar ela. Mais à frente, o Roberto está falando com o Alessandro que ele prometeu um emprego para ele e questiona se ele agora não quer mais. E o Alessandro diz que sim, que é claro que ele quer e que vai entregar a ele o cargo de diretor de relações internacionais da empresa, porque agora é um bom momento, porque ele já tem relações com o México, o Panamá e que eles pediram para que eles desenvolvessem áreas residenciais em seus países. O Roberto diz que fica muito agradecido e que assim que ele puder, ele vai procurar uma casa para se tornar independente e não causar ali mais desconforto. A Vitória diz que isso seria o melhor e que ele não vai pensar que isso é alguma coisa contra ele, mas é porque ela tem a esperança que cedo ou tarde a Raquel volte e que ele mesmo sabe que isso não seria conveniente que ele estivesse ali, mas que enquanto ele procura um lugar, ele pode ficar lá no chalé do Bruno. E é aí, exatamente aí, quando as coisas começam a se desenrolar, porque o Alessandro fica encucado e pergunta ao chalé do Bruno, como assim, ele foi embora? A Vitória diz que sim, que ele foi e que ele, o Alessandro, estava muito focado em outras coisas e não se deu de conta, mas que já faz uma semana que ele se foi e disse que iria começar um negócio na capital. O Alessandro, ainda muito confuso, ele pergunta por que tão longe e com quem. A Vitória fala que ele e o Bruno não disse nada e que ficou até de lhe ligar, só que até agora ele não fez isso e que ela, a Vitória, ligou para o celular dele, mas que parece que ele mudou de número. O Alessandro diz que isso é muito estranho e que nunca achou que ele e o Bruno conhecessem alguém fora dali e com uma pulga das grandes atrás da orelha, o Alessandro agora com o Fernando e o Fernando questiona o que foi que aconteceu para que ele viesse até ali. O Alessandro responde que a mãe dele disse uma coisa a ele a essa tarde que deixou ele muito perturbado e pergunta se ele e o Fernando sabia que há uma semana o Bruno foi embora para outra cidade e que, segundo ele e o Bruno, para começar um negócio. O Fernando fala que não sabia disso, mas pergunta ao Alessandro o que isso tem a ver. O Alessandro, inteligente demais, ele já começa a juntar as cartas e diz ao Fernando que a família da Maria José também mora em outra cidade e questiona o Fernando se será que ele não foi para lá. O Fernando, ainda sem entender direito o que o Alessandro está querendo insinuar, ele pergunta se ele acha que tudo aquilo ali tem a ver com eles. O Alessandro diz que na verdade ele não sabe e que o John Segal disse que tem várias teorias sobre esse sequestro da Maria José e que um deles inclui vingança e declara para o Fernando que o Bruno é o seu único inimigo e que a cabeça dele e do Alessandro não parou de pensar nisso só um minuto. O Fernando, lento demais, ele pergunta o que ele está pensando e o Alessandro diz que o Ulisses disse para o Roberto alguns dias atrás que a Sandra, a irmã da Maria José, ela é viciada em drogas e que o avô dela quer deixar ela como herdeira de toda sua herança, mas que se ele souber da situação da neta, ele duvida, mas duvida muito que ele deixe todo o seu dinheiro para que ela gaste com todos esses vícios. O Fernando fala que agora ele está entendendo e pergunta ao Alessandro se ele acha que sequestraram a Maria José para que ela se passasse pela Sandra e o Bruno, para se vingar, ajudou a eles? O Alessandro responde que na verdade ele não sabe bem porque isso é uma ideia dele, uma ideia muito louca da cabeça dele e ainda mais se ele se perguntar como foi que fizeram para que a Maria José se metesse nesse jogo sujo. O Alessandro então pergunta ao Fernando o que ele sabe dessa gente. O Fernando diz que muito pouco e diz que a mãe, a Helena, abandonou seu Pedro e que o novo marido dela é um pesquisador, um médico de prestígio internacional, e o Alessandro pergunta qual é a especialidade dele. O Fernando fala que ele tem uma clínica de neurologia e que trabalha com coisas da mente. O Alessandro fica chocado e decide pesquisar sobre ele e fica ainda mais desesperado ao descobrir que o Jorge é um pesquisador cujo os seus experimentos com a proteína quinasa MZ, ele consegue inibir a memória de seus pacientes.